Bom dia, senhoras e senhores. A conferência da Cogna Educação iniciará em instantes. Por favor, aguardem. Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados referentes ao quarto trimestre de 2021 da Cogna Educação. O evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast com áudio e slides, podendo ser acessado no site de Relações com Investidores ri.cogna.com.br e pela plataforma do MZIQ. A apresentação também estará disponível para download do site. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso você necessite de assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. As informações a seguir estão disponíveis em reais, conforme a legislação societária brasileira e as práticas contábeis adotadas no Brasil, já em conformidade com as normas internacionais de contabilidade e IFRS, exceto quando indicado de outra forma. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Cogna Educação, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Cogna e pode conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, gostaria de passar a palavra ao diretor-presidente da Cogna Educação, senhor Rodrigo Galindo, que dará início à apresentação. Senhor Rodrigo, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por participarem da teleconferência para discutir os resultados do quarto trimestre de 2021. Estão comigo aqui no call o Frederico Villa, o nosso vice-presidente financeiro, os diretores-presidentes das nossas business units de ensino superior, Roberto Valério, a Croton, a Vasta, o Mário Gil, além do Bruno Giardino, que é o CFO de Vasta, e o Eduardo Ronzak, que é o nosso diretor de Relações com Investidores e Finanças Corporativas. Eu queria começar a apresentação hoje no slide 3 com um overview sobre a Cogna. Eu acho que esse slide é um bom resumo daquilo que a gente entregou tanto no quarto trimestre quanto no ano de 2021. Acho que todo mundo acompanhou, 2020 foi um ano bem difícil e a gente vem falando desde os primeiros trimestres de 2021 que as medidas implementadas em 2020 já estavam trazendo resultados consistentes. E eu acho que o quarto trimestre veio para reforçar essa mensagem. Consistência é o nome do jogo, gente. Consistência na recuperação da base de alunos de ensino superior, que vem crescendo nos últimos trimestres. Consistência na captação de alunos, que cresce volume, mas cresce a receita junto com preservação de ticket, porque para nós não adianta crescer volume a qualquer custo. Mas, acima de tudo, consistência na geração de caixa. Esse é o nosso foco. A gente acredita que não adianta gerar EBITDA se esse EBITDA não se converter em caixa. E por isso a gente está tão seguro de que a retomada da Cogna é consistente. Esse slide é uma síntese de todas as entregas do quarto TRI e do ano, e ele mostra o quanto essas entregas têm sido de fato consistentes. Olhando para a nossa unidade de negócio de ensino superior, é o gráfico o quadro da esquerda, vamos entender um pouquinho o que foi o turnaround da operação e quais foram os resultados que ele trouxe. A gente teve, primeiro, resultados excepcionais, acho que os números de 2021 provam isso, e ganhos relevantes e perenes para a Croton.
No ano de 2021, a gente começa a capturar esses ganhos de eficiência e no último trimestre do ano, a Kroton sai de um EBITDA negativo de 295 milhões de reais para um EBITDA positivo de 191 milhões de reais, ou seja, a gente cresce 486 milhões de reais em EBITDA recorrente e atinge margem de 28,7%, o que significa 25 pontos percentuais acima do mesmo período do ano passado. E mesmo se a gente descontar os efeitos da PCLD lá em 2020, a gente ainda assim tem um crescimento de EBITDA de 59% no quarto trimestre e a margem passa de 13% para 23%. Portanto, qualquer que seja a análise, um crescimento bastante robusto e acima de tudo, sustentável, perene para a Kroton. No ano de 2021, a margem EBITDA da Kroton passa de 3% para 28,7%. Esse é um novo patamar de rentabilidade para a nossa operação de ensino superior, ou seja, esses resultados são perenes, vieram para ficar. A captação de 2021 ela cresce em volume e cresce em receita, mantendo o ticket médio estável ao longo do ano. Isso mesmo, a captação ela cresce a altas taxas, a 3 ciclos, com crescimento de receita, porque a gente acredita que crescimento de volume sem crescimento de receita não gera valor. Com sucessivas safras crescentes de captação, a gente acredita que tem elementos suficientes para afirmar que a Kroton retoma o crescimento a partir de receita a partir do ano de 2023. Para sustentar o crescimento do EAD, que é uma das nossas avenidas de crescimento, a gente teve um grande foco na expansão da quantidade de polos parceiros e atingiu 2.517 polos, superando a meta de expansão do ano de 2022, do final do ano de 2022, que era de 2.300 polos. Uma outra avenida relevante de crescimento para a Kroton é o ensino médico. A gente vem falando bastante sobre isso nos últimos calls de resultados. A gente projeta atingir 636 vagas de medicina, a gente está quase lá, e as aprovações de Codó e Bacabal vieram como planejado. Essas vagas, mais os aumentos previstos na legislação, elas trazem um potencial para a Kroton Med de atingir 5.250 alunos, o que permite a gente um crescimento estritamente orgânico de 75% na quantidade de alunos. E, por fim, falando de Kroton, mais um trimestre em que a gente entrega crescimento de base de alunos. A base total de alunos cresceu 5,2%, puxada pelo crescimento do ensino digital, que foi de 15,1%. Um outro destaque positivo é o crescimento dos cursos com alto LTV, tais como medicina, odonto e direito, que vem apresentando crescimento sustentável ao longo dos ciclos. Ou seja, a nossa estratégia está sendo implementada conforme planejado e conforme foi divulgado para o mercado há bastante tempo. Crescer no ensino digital e híbrido e no presencial, fortalecer os cursos com alto LTV, que também estão crescendo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Vasta, no centro do slide. O ciclo comercial de 2022 ele foi iniciado no quarto trimestre de 21. Como todos sabem, o ciclo comercial de Vasta vai do quarto trimestre de um ano até o terceiro trimestre do ano seguinte. E ele marca o início de um novo capítulo na história da Vasta. A gente concluiu esse ciclo comercial de 2022 com um valor anual de contrato, ou um ACV, de R$1 bilhão, que é 35% maior quando a gente compara o ACV com a receita de subscrição do ano de 2021, do ciclo comercial de 21, e 35% de crescimento de ACV mostra uma forte retomada de crescimento, e um dos destaques são as soluções complementares, que cresceram 47%, e isso reforça o potencial de cross-selling que as atividades complementares, que os serviços complementares trazem, porque a gente tem uma base de clientes de core business bastante robusta para oferecer esses serviços complementares. No quarto trimestre, agora vamos falar um pouquinho de receita. No quarto trimestre de 21, a receita da Vasta cresceu 16%, e a Vasta, pela primeira vez, divulgou o guidance de receita líquida para o primeiro trimestre de 2022. Diferentemente dos anos anteriores, quando o ACV se encontrava concentrado nos 2 primeiros trimestres, a gente tem uma pequena mudança agora, devido à sazonalidade de novos produtos e uma menor receita da PAR, né? A PAR tem diminuído de receita e os serviços de subscrição mais tradicionais têm ganhado participação. E a receita da PAR era toda concentrada no quarto trimestre e primeiro trimestre. Quando a PAR perde participação, você tem uma menor representatividade do quarto trimestre e do primeiro trimestre no total do ciclo comercial. Então, a gente chega no primeiro trimestre de 2021 a R$370 milhões de receita para a Vasta, um crescimento de 32% frente ao primeiro trimestre de 21. Só reforçando, esse guidance de receita é bastante consistente, uma vez que a gente já está no dia 25 de março, com quase o trimestre concluído. O segundo e o terceiro trimestre juntos, eles representaram em 2021 28,2% da receita. E agora em 2022 eles representam 33,3% da receita.
Ou seja, a gente tem convicção de que as receitas continuarão fortes no segundo e no terceiro trimestre. Então, resumindo a mensagem de Vasta, 16% de crescimento de receita no quarto trimestre de 2021, 32% de crescimento de receita no primeiro trimestre de 2022 e a percepção de crescimento por conta da mudança de sazonalidade continua forte no segundo e no terceiro trimestre. Mais uma informação sobre Vasta. No final de outubro, como vocês sabem, a Vasta concluiu a aquisição do Eleva, da plataforma de ensino Eleva. A partir de novembro já foram iniciados os processos de integração, está tudo indo conforme planejado, já tem marcos de integração muito importantes entregues, a definição da nova estrutura organizacional, a integração do time comercial, do editorial, do digital e também o embarque de todos os alunos do Eleva na plataforma Plural. Tudo isso já concluído. A plataforma Eleva já vai fazer parte do go-to-market integrado de Vasta para o ciclo comercial de vendas que acontece em 2023, que começa agora em 2022, e com isso a gente pode explorar todo o potencial comercial que é oferecido pela plataforma Eleva. Um outro ponto que é importante destacar é a força das marcas da Vasta e a força da plataforma Plural. Acho que ao longo de 2021 a gente teve a oportunidade de ir comentando aqui com vocês, a gente teve o início de importantes parcerias. O sistema de ensino Fibonacci, que há anos é uma das 10 escolas com maior performance no Enem, a parceria com o Mackenzie, onde a Vasta passa a ser responsável pela distribuição do seu sistema de ensino, e a parceria com a Macmillan, com a Macmillan, é uma parceria que já era existente e foi reforçada com uma parceria com uma das maiores editoras de língua inglesa do mundo, além de edtechs de todo o mundo que passam a oferecer soluções por meio da Plural Store. Então, só uma marca forte, com uma plataforma de tecnologia robusta, é capaz de fazer todas essas parcerias. A gente está bastante satisfeito com a capacidade da plataforma da Vasta de se associar a outras marcas. Por último, a gente vai para a coluna da direita do slide para falar um pouquinho sobre a Cogna. O resultado da Cogna no quarto trimestre ele demonstra uma retomada de performance bastante acentuada, com um EBITDA recorrente de 96% maior em relação ao quarto trimestre de 2021. Com isso, a gente atinge margem de 25,6% de margem EBITDA recorrente, que é 14 pontos percentuais superior à margem de 2020. Portanto, 1.400 basis points de crescimento de margem aqui, um crescimento bastante expressivo, que reposiciona a Cogna do ponto de vista de rentabilidade. Mas eu acho que a notícia mais forte dessa divulgação é a relativa à geração de caixa. A geração de caixa pós-CAPEX em 2021 foi de quase meio bilhão de reais. Foi de 494 milhões de reais, é mais que o dobro que a de 2020. E isso é reflexo da nossa estratégia de focar na geração de caixa. E essa estratégia tem surtido efeito. Mais uma vez, consistência. Um outro ponto é que gerar volume de alunos é importante, mas a gente entende que eles têm que trazer receita, né? Da mesma forma que a gente comentou há pouco que os alunos e a captação de alunos tem que vir acompanhada de crescimento de receita, gerar EBITDA também é importante, mas EBITDA sem geração de caixa não é suficiente. E é por isso que a gente está trabalhando com tanto foco para crescer cada vez mais a geração de caixa. Em termos de alavancagem, a gente manteve o índice em patamar bastante confortável em relação à dívida líquida, 2,16 vezes, que é em linha com o terceiro trimestre de 2021. Um outro ponto que a gente quer ressaltar é a confiança da companhia e dos executivos com o futuro da nossa organização. A gente anunciou recentemente um programa de recompra de ações, ele já está em execução, já está sendo implementado. 3 dos principais executivos da companhia também anunciaram planos individuais de investimento em ações. Só queria reforçar aqui que essas decisões de investimento dos executivos são decisões pessoais, elas são feitas com capital próprio, sem nenhum tipo de benefício ou com nenhuma condição diferenciada em relação às condições de mercado. É simplesmente uma demonstração dos executivos que acreditam e estão confiantes com as entregas futuras da organização. O ano de 2021 ele também consolidou iniciativas relacionadas aos aspectos ambientais, sociais e de governança da Cogna. A maturidade dessas nossas práticas, alinhada com uma estratégia muito clara de ESG, levou a gente a lançar o que a gente chamou de Compromissos Cogna por um Mundo Melhor. É um manifesto público que tem metas públicas até 2025, baseadas em 3 pilares: o equilíbrio entre pessoas e natureza, educação, diversidade e direitos humanos, e o terceiro pilar, de governança e integridade. A gente assumiu 14 metas públicas e mais dezenas de metas internas, são metas meio para atingir as metas públicas finais, que reforçam o nosso compromisso com as práticas de ESG. As metas são alguns exemplos dessas metas: percentual de mulheres em posições de liderança, percentual de pessoas negras em posições de liderança, índice de favorabilidade em relação à comunidade LGBTQIA+, a capacitação de 100% dos colaboradores em temas de ESG, prestação de serviços à comunidade, entre várias outras metas
relacionadas aos aspectos do ESG. Essas metas, como eu disse, elas são públicas, elas podem ser acompanhadas pela sociedade, é isso que a gente quer, e esse é o nosso compromisso para evoluir constantemente nas nossas práticas ambientais, sociais e de governança. E agora eu queria passar a palavra para o meu colega, Roberto Valério, que é o diretor, ainda hoje, o diretor-presidente da Croton e que a partir de segunda-feira assume como CEO de Cogna. Ele vai apresentar os destaques operacionais e financeiros da Croton. Roberto, é contigo. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Eu começo minha apresentação no slide 5, onde eu vou resumir aí os principais destaques da Croton. Em 2020, nós iniciamos um conjunto de ações para a reestruturação da operação e para o fortalecimento tanto do resultado quanto do balanço da Croton. Essas ações, elas pavimentaram o caminho de retomada da rentabilidade e agora, em 2021, a gente começa a capturar os ganhos de eficiência desses esforços que foram feitos desde 2020. Do ponto de vista operacional, o meu primeiro destaque é esse crescimento de 5,2% da nossa base total de alunos, portanto, a gente volta a crescer. Esse crescimento foi puxado pela modalidade EAD, que cresceu 15% frente ao ano anterior, e mais que compensou a queda da base de alunos do presencial. Acho que é importante destacar, pessoal, que o perfil desse crescimento, ou seja, maior crescimento na base EAD, está alinhada com a nossa estratégia de focar nos cursos híbridos e digitais e também nos cursos presenciais de alto LTV, como o Rodrigo citou alguns exemplos aqui na fala dele. Esse movimento tem, como objetivo buscar aumentar a rentabilidade da nossa operação, porque esses produtos têm maior rentabilidade. Outro destaque importante foi o crescimento da nossa rede de polos de educação à distância. A gente implementou quase mil novas unidades, o que representou um crescimento de 63% frente ao quarto trimestre de 2020, atingindo um total de 2.500 unidades. Se a gente fosse uma rede de franquias, estaríamos entre as maiores redes de franquias do Brasil. Essa base de polos, assim como a ampliação do portfólio de cursos 100% digitais e dos híbridos, que a gente vem comentando ao longo dos últimos trimestres, ajudam a pavimentar esse nosso crescimento futuro, porque eles são a base de um crescimento pré-contratado. Tanto os cursos quanto os polos ainda estão no início do seu processo de maturação, então, safra após safra de captação, isso vai beneficiar em muito o nosso crescimento. A outra avenida de crescimento, de destaque, é o ensino médico. No Cogna Day de 2021, a gente anunciou o carve-out societário da Croton Med. Essa operação, esse carve-out, tem como objetivo dar maior visibilidade ao mercado sobre esse business. E a partir do primeiro trimestre de 2022, a gente vai passar a reportar alguns indicadores operacionais e financeiros para que vocês tenham mais visibilidade sobre a Croton Med. Em dezembro de 2021 e em fevereiro de 2022, foram aprovados os nossos cursos de medicina dentro do programa do Mais Médicos, nas cidades de Codó e de Bacabal. O início dessas operações está em linha com a projeção da companhia, que é um pouco do comentário que o Rodrigo fez, da gente atingir 636 assentos de medicina em 2022, o que vai nos permitir crescer a nossa operação, do ponto de vista orgânico, em mais de 75%, chegando a mais de 5.200 alunos. Falando um pouco sobre a nossa operação de campus, a gente movimentou mais 7 unidades próprias para parceiros ao longo do segundo semestre de 2021, e totalizamos aí desde o final de 2020 uma movimentação de 52 unidades desde o quarto trimestre de 2020. Acho que é importante lembrar que essas movimentações elas estão alinhadas com o nosso objetivo de nos tornarmos uma operação mais asset light e de otimizar as operações restantes. Ou seja, não significa que a gente deixou de operar na cidade, ao contrário, a gente permanece operando nessas cidades, mas agora através de um parceiro. É importante dizer que, além dessas movimentações, a disciplina no controle dos gastos, que estão refletidos aí nos nossos números, assim como a busca constante pela eficiência operacional, nos permitiu reduções entre 13% e 23% ano sobre ano em diversas linhas de custos e despesas, conforme vocês podem ver nos nossos indicadores. Outro destaque importante foi a melhora de 6,2% na inadimplência dos nossos alunos pagantes, mesmo nesse contexto econômico que é bastante desafiador, a gente sabe disso, estamos vivendo esse contexto, e essa melhora se refletiu em nossa forte geração de caixa no período.
Então, claro, essa melhora na inadimplência está trazendo mais caixa para a gente, vocês estão vendo isso nos nossos números, e a gente acredita que as ações estruturais, né, tanto as ações de engajamento de alunos quanto as de cobrança, vão gerar consistência nos nossos resultados e na nossa adimplência ao longo dos próximos trimestres. Por fim, do ponto de vista financeiro, nesse primeiro slide, a gente apresentou uma melhora expressiva na margem EBITDA, passando de 3,7% em 2020 para 28,7% em 2021. Um aumento de 788 milhões no EBITDA na relação ano contra ano, mas acima de tudo, e conforme o Rodrigo também mencionou, o mais importante de tudo é que esse crescimento veio com uma forte geração de caixa, o que mostra a qualidade do nosso resultado. Eu queria passar para o slide 6, onde eu vou apresentar alguns indicadores referentes à nossa base de alunos. A base total de alunos de graduação e pós-graduação cresceu 5,2% no ano, liderada, né, especialmente pelo crescimento do ensino digital, que manteve essa tendência dos últimos trimestres e cresceu 15% no período. Em contrapartida, claro, em função da nossa estratégia, esse número foi parcialmente compensado pela redução observada na base de alunos do ensino presencial. Outro destaque que eu queria dar, pessoal, é o destaque para os tickets médios, tanto no EAD quanto no presencial. Eles se mantiveram relativamente estáveis ao longo do segundo semestre de 2021, apesar da forte competitividade de preços de mercado que vocês estão acompanhando, o que mostra que, de fato, né, o que a gente tem dito, que a gente tem buscado ser muito criterioso nas nossas ofertas e promoções ao longo dos ciclos de captação, ou seja, o número reflete isso. A ligeira queda no ticket de EAD reflete a maior penetração de cursos 100% digitais, como vocês conhecem, ainda assim, né, estável com uma ligeira queda, assim como o ligeiro aumento no ticket do presencial mostra que, de fato, a gente está priorizando os cursos de maior LTV, portanto, a gente consegue compensar a queda, a formatura dos alunos que têm tickets antigos, né, e altos. Bom, com isso eu queria passar para o slide 7, onde eu destaco a nossa eficiência na captação. Acho que esse é um indicador que a gente se orgulha bastante, um trabalho bastante consistente que foi feito aqui ao longo dos últimos anos. É o resultado da sofisticação, né, nas estratégias de marketing digital, especialmente, tem outras iniciativas, mas especialmente do digital. No ano, a gente conseguiu fazer duas coisas, né, aliar duas coisas, um crescimento de 15% na captação total, em conjunto com uma redução de 26% nas despesas de marketing. Quando a gente soma essas duas coisas, né, essa eficiente relação foi responsável por uma redução de 35% no custo de aquisição por aluno, né, a terminologia que a gente usa é o CAC, mesmo num contexto altamente competitivo, a gente conseguiu fazer isso, chegando no que eu acredito que é o menor CAC do setor. A gente não tem informação sobre todas as empresas, mas eu acredito que é o mais eficiente do setor. Passando para o slide 8, para falar sobre contas a receber e adimplência, aliás, slide 7, perdão, vamos falar sobre a consistência do nosso contas a receber. O índice de cobertura atingiu 59,9%, um patamar que traz bastante segurança para o nosso contas a receber. Já o prazo médio de recebimento de alunos pagantes, ele vem consistentemente caindo, era 114 dias no quarto trimestre de 19, caiu para 74 no quarto trimestre de 20, e agora atingiu 60 dias, portanto, uma consistente melhoria, mesmo nesse contexto econômico, apresentando uma redução de 14 dias em relação ao quarto T de 20. As iniciativas que buscaram melhorar a qualidade dos alunos captados, além da maior inteligência analítica nas renegociações, que a gente vem comentando bastante aqui nos calls, durante os períodos, né, especialmente os períodos de rematrícula, e o aumento de eficiência na cobrança, geraram uma melhora de 6,2 pontos percentuais na adimplência, quando comparado desde o primeiro trimestre de 2020. Como consequência, tivemos redução na PCLD. No quarto trimestre, fomos de 20, né? Fomos impactados pelo ajuste extraordinário da PCLD do aluno pagante, mas mesmo desconsiderando esse efeito, a PCLD reduziu em 380 milhões de reais, ou seja, 67% na comparação anual. Com isso, acho que a mensagem que eu queria passar é que a nossa adimplência vem numa tendência positiva, que a gente está com um recebimento sólido e um balanço cada vez mais sólido também.
Seguindo para o próximo slide, eu queria trazer um pouco mais de detalhes para vocês do que a gente está fazendo em relação à gestão do capital de giro e do contas a receber. Conforme a gente vem comentando, a gente monitora o engajamento dos alunos de maneira consistente. A gente faz isso para prevenir a evasão, obviamente, mas também para reconhecer rapidamente essa evasão durante o semestre e, quando ela acontece, evitar que esse aluno passe a compor o nosso contas a receber, o que seria um contas a receber de baixa qualidade. Como já mencionamos em trimestres passados, temos um novo modelo de provisionamento que foi construído em conjunto com uma consultoria internacional lá no final de 2020 e que apresenta uma acuracidade de 88%. Acho que é importante também frisar que a gente não fez nenhuma alteração no critério, né, no modelo ao longo de 2021. E, por fim, sobre os nossos programas de financiamento, é importante lembrar que os índices de cobertura estão estáveis, tanto no PEP quanto no PMT, e que nós descontinuamos a oferta do PEP lá no início de 2021 para alunos novos, né? Portanto, o que a gente vê no gráfico referente ao aumento do contas a receber de PEP representa apenas a maturação dos alunos legados da base anterior, né, à captação de 2021. Além disso, no primeiro semestre de 2021, a gente implementou uma mudança que a gente já comentou aqui no modelo do PMT, que passou a oferecer um parcelamento, né, um pagamento parcelado para o aluno ao longo do período letivo e não mais ao final do curso. Então, os alunos tardios que pagavam as mensalidades tardias lá no final do curso no modelo anterior, agora pagam essas mensalidades tardias divididas proporcionalmente no número de meses que eles estudam com a gente, o que naturalmente gera uma melhora na adimplência, porque o pagamento recorrente agora é muito melhor do que um pagamento lá na frente. Isso também tem nos ajudado bastante no contas a receber do PMT. Seguindo para o próximo slide, tivemos uma redução na receita líquida de 12% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, em consequência da redução do número de alunos de graduação do ensino presencial, que foi parcialmente compensada pelo crescimento de EAD, conforme eu já falei. No acumulado, a receita apresentou uma queda de 13% no exercício de 21, mas, né, mesmo com essa queda registrada, a mudança de mix para cursos híbridos e digitais, né, apesar de refletir uma queda de receita, ela beneficia muito a margem, uma vez que a modalidade digital, né, tanto o digital quanto o EAD Premium, né, o nosso curso híbrido, é mais rentável comparada à base presencial. Já comentei isso algumas vezes. Seguindo para o próximo slide, né, o meu último slide, eu destaco que o EBITDA recorrente da companhia teve um aumento de 486 milhões de reais comparados com o quarto trimestre. Já quando analisado no exercício de 21 inteiro, a gente apresentou um crescimento de 788 milhões, atingindo uma margem de 28,7%, né, uma margem, como a gente disse, a gente está buscando uma retomada de margem. Essa era a nossa primeira missão, fazer com que a operação de Kroton retomasse as margens e fosse buscar as margens históricas. A gente está nessa direção. Esse 28,7% de margem é 25 pontos percentuais superior ao ano anterior. E mesmo se a gente desconsiderar os 415 milhões de ajuste extraordinário da PCLD que fizemos lá no quarto trimestre de 2020, ainda assim temos um crescimento de 59% no EBITDA, uma evolução de margem de 12,5% para 22,5% no trimestre. A evolução do EBITDA recorrente e margem EBITDA mostram, né, que a gente colocou a Kroton novamente na rota de rentabilidade após realizarmos a maior reestruturação da história da companhia, com a reformulação completa dos nossos campos, ajuste na estrutura física e expansão dos polos parceiros, bem como na estratégia de digitalização que a gente vem comentando. E termino aqui minha fala dizendo que mais importante que o resultado de EBITDA, que é muito forte, a geração de caixa mostra a qualidade do trabalho que o time está fazendo. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Mário Ghio, diretor-presidente da Vasta, para que ele possa conduzir a apresentação dele com os destaques operacionais dessa vertical. Obrigado, Roberto. Bom dia a todos. Eu queria começar minha apresentação aqui pelo slide 13, para a gente falar dos resultados da Vasta. Desde o quarto trimestre de 21, nós começamos um novo ciclo comercial e ele já começou com resultados positivos, um crescimento global de receita de 16%,
mas se nós fizermos o recorte só do subscription, esse crescimento é de 22%, e se no subscription nós fizermos ainda um outro recorte, descontando a par, que é o nosso sistema de ensino híbrido com livros didáticos, o crescimento foi de 34% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, ou 72 milhões a mais de receita, né? Em linha com o quarto T de 20, o business de não subscrição, ele vem perdendo representatividade, isso é porque nós temos essa estratégia, é fruto da nossa estratégia, e a Vasta vem se tornando cada vez mais uma empresa resiliente, previsível, né, com o negócio de subscrição chegando a 87% da receita. No EBITDA recorrente, a gente cresceu 15,4% frente ao trimestre comparável do ano anterior, né, isso basicamente pelo crescimento da receita, pela diminuição das despesas, em especial de marketing e despesas corporativas. Esse slide eu finalizo dizendo que o ano de 21 foi um ano muito difícil, né, em especial os 3 primeiros semestres foram os mais difíceis do K12 brasileiro e também da nossa história, mas a gente já tem uma boa performance de receita no quarto T de 21, que aponta para um ciclo comercial de 22 bastante positivo. Nós acreditamos que 100% do nosso ACV será convertido em receita neste ciclo comercial, e o primeiro trimestre de 22, que nós vamos dar o guidance logo na sequência, ele demonstra isso. Já no slide 14, eu queria comentar um pouco sobre a evolução do ACV, né? Como eu já falei, 21 foi um dos anos mais desafiadores da nossa história, mas a gente conseguiu terminá-lo, né? O ciclo comercial de 21 para 22, nós terminamos com um ACV de 1 bilhão, o que representa 35% de crescimento em relação à receita de subscrição reconhecida em 21, e 22% desse crescimento vem apenas de meios orgânicos, né? Representando, portanto, o Eleva, a aquisição do Eleva, os demais 13%. Soluções complementares teve a maior taxa de crescimento dentre todos os nossos produtos, né? Evidenciando que a gente capturou com sucesso forte potencial de cross-sell oferecido ainda pela nossa grande base de clientes, mas, no entanto, essa penetração continua baixa, atingindo apenas a 1/4 da nossa base de clientes hoje, utilizando pelo menos um produto de cross-sell. Desde 2019, né, consistentemente, a gente tem tido um crescimento no ACV, fazendo o CAGR de 2019 até o fechamento do ACV 22, nós temos um crescimento médio de 20%, saindo, portanto, de 573 milhões de reais para 1 bilhão este ano. Esse crescimento é resultado da maturação do processo de go-to-market, é também resultado da qualificação do portfólio multimarcas que a gente tem, da força do Plural, não é, que continua líder de tráfego de alunos e professores numa mesma plataforma no K12 privado brasileiro. Finalizando com o slide 15, eu queria falar sobre a primeira vez a gente quer dar um guidance sobre o próximo trimestre, então eu queria comentar que a receita líquida para o primeiro trimestre do ano deste ano agora de 22, né? Ela vai atingir 370 milhões de reais, representando, portanto, um crescimento de receita global de 32% em relação ao primeiro TRI de 21. Só que, diferentemente dos anos anteriores, o ACV ele não está tão concentrado no quarto trimestre e no primeiro trimestre. Existem novos produtos, né? Todos os produtos da PAR que foram transformados em plataformas digitais, eles só são reconhecidos, por exemplo, do segundo trimestre em diante. Então, nós temos, nesta nova sazonalidade, uma concentração menor no quarto T e no primeiro T, se comparados com anos anteriores, o que é bastante positivo, a nossa receita aí ficando mais diluída ao longo do ano. Tá bom? Com isso, então, eu encerro aqui a minha participação e passo a palavra para o Fred Villa. Obrigado, Gil. Bom dia a todos. Eu vou iniciar aqui a apresentação pelo slide 17, falando um pouco, serei breve aqui para falar dos nossos outros negócios, né, principalmente resultados operacionais. Então, mostrando aqui do gráfico à esquerda abaixo, né, sobre receita líquida, no quarto trimestre de 2020, nossa receita líquida partiu de 203 milhões, alcançando 253 milhões de reais, ou seja, nós tivemos um crescimento expressivo de 50 milhões de reais, ou aproximadamente 25%.
Isso ocorreu principalmente em razão do crescimento de vendas no Programa Nacional do Livro Didático, né, o PNLD, que especificamente ele teve um crescimento de 34 milhões, ou aproximadamente 19%, em relação ao mesmo período anterior. E olhando agora, né, falando sobre EBITDA recorrente, né, mostra também esse efeito no nosso EBITDA, com crescimento, né, o crescimento do nosso EBITDA recorrente no quarto trimestre de aproximadamente 40% e um crescimento de margem de 3 pontos percentuais. Então, demonstra que os nossos negócios, né, esse crescimento importante tanto em receita quanto em EBITDA e o crescimento de margem, né, demonstra a força e resiliência dos nossos outros negócios em Cogna e especialmente o PNLD. Indo agora especificamente para a parte final aqui da apresentação, eu vou falar um pouco de Cogna, então eu vou para o slide 19. Cogna receita líquida. Nossa receita líquida, tanto olhando o quarto trimestre quanto o ano de 2021, né, nós tivemos, né, uma redução da nossa receita. Essa redução da receita ela ocorreu principalmente pela mudança do mix de graduação, com a maior participação do ensino híbrido digital frente ao presencial, e o que ajudou aqui a Cogna foi realmente um forte ACV de Vasta no ciclo comercial, início do ciclo comercial de 2022. Nós entendemos aqui, né, olhando os nossos números do quarto trimestre, né, que o 2021 foi um ano difícil para a Vasta, mas um ano muito forte em Kroton, e o ano de 2021 fica para trás e é um ponto de inflexão. E nós, olhando para o ano de 2022, nós entendemos que nós temos uma retomada do nosso crescimento de receitas. Agora, indo para o slide número 20, né, saindo de receita e falando um pouco do EBITDA recorrente, então mostra aqui, né, nos dois gráficos, né, o EBITDA recorrente, falando tanto do quarto trimestre quanto do ano de 2021, o EBITDA recorrente crescendo, né, no quarto trimestre 524 milhões. Nós partimos de um EBITDA negativo de R$1 bilhão para 424 milhões de reais. Se descontarmos o efeito de 415 milhões de ajustes extraordinários da CLD, mesmo assim, né, o nosso EBITDA ele cresceu 35%, né, alcançando uma margem de 27 pontos percentuais, uma margem recorrente de 27 pontos percentuais. Isso aconteceu, né, eu falei um pouco, né, sobre a receita líquida, a mudança do mix de graduação, né, do foco do digital. Entretanto, o trabalho, o dever de casa que fizemos internamente, né, na mudança, na melhora aqui da nossa adimplência, conversando com a nossa melhora do critério, a melhora da PCLD e também a redução de custos, né, de marketing e das despesas administrativas e corporativas da companhia. Então, demonstra aqui a resiliência e a força do nosso negócio, né, com esse forte crescimento de EBITDA. Entregamos aqui um EBITDA de 1.355 bilhão, alcançando, como eu falei anteriormente, uma margem de 25,6%. Indo para o slide 21, né? Então, saindo da receita, partimos para o EBITDA ajustado, e agora falamos no foco importante aqui que a companhia dá na geração de caixa operacional. Nossa geração de caixa operacional, alcançamos aqui no ano 494 milhões de reais. Nós crescemos mais do que o dobro da geração de caixa operacional de 2020. Partimos de 240 milhões de reais e alcançamos 494. Um crescimento aqui na conversão de EBITDA para o caixa, né, alcançando 36,5%. Então, a geração de caixa foi o nosso foco de 2021, continua sendo o nosso foco para 2022, né? E agora, com a entrega, de fato, né, da geração de caixa operacional de aproximadamente 500 milhões de reais, e afirmamos aqui o nosso guidance de entrega de geração de caixa operacional de R$1 bilhão para 2024. E toda a consequência, né, da receita, EBITDA ajustado e a nossa geração de caixa, a gente conversa um pouco agora, indo para o slide 22, falando sobre a alavancagem.
Aqui a mensagem, né, é uma alavancagem que ela está sob o controle, temos um conforto dessa nossa alavancagem, entregamos aqui uma alavancagem de dívida líquida sobre EBITDA ajustado, né, fechamos no ano com 2,16 vezes, em linha com o terceiro trimestre de 2021, né, onde nós tínhamos 2,07, e só nos recordando, não temos no quarto trimestre nenhum efeito, né, nenhum ajuste de waiver sobre os nossos covenants. Em fevereiro de 2022, né, nós aprovamos, né, pelo Conselho de Administração, um novo programa de recompra de ações de 250 milhões de reais, com vencimento até 2023. O programa está em execução e nós entendemos que o ano de 2022, né, na métrica de dívida líquida sobre EBITDA ajustado, em razão principalmente da entrega do EBITDA e o compromisso aqui da geração de caixa, ele está equilibrado para o próximo ano. E, por último, né, conversando agora, saindo da nossa alavancagem e falando sobre caixa e endividamento, né, companhia, nós temos em 31 de dezembro de 2021 uma sólida posição de caixa, 4 bilhões de reais. A companhia tem capacidade de amortizar todas as suas dívidas no curto prazo. Nós temos uma dívida, um compromisso de dívida, de amortização de dívida, como vocês veem no gráfico à direita abaixo, em agosto de 2022, de aproximadamente 2 bilhões de reais. Então, nós temos o conforto de amortizar essa dívida, não temos intenção de captar recursos adicionais para fazer a amortização dessa dívida, por estar com um caixa forte e por ter uma geração de caixa forte. Nossa dívida líquida é de 3 bilhões de reais. Mantivemos essa dívida líquida, né, nos últimos 4 trimestres, mesmo com o crescimento de taxa de juros. Só recordando a todos, né, nós saímos no primeiro trimestre uma taxa de juros de próxima a 2%, agora com uma taxa de juros próxima a 12%. Nosso custo médio de dívida é de CDI mais 1,78, com prazo médio, né, da duração de nossas dívidas é de 28 meses. Então, a nossa alavancagem está em patamares saudáveis, nós temos uma sólida posição de caixa e, adicionalmente, né, o compromisso que nós temos da geração de caixa operacional. Então, com isso, eu encerro essa breve apresentação e eu passo a palavra para o Rodrigo Galindo. Obrigado, Fred. A gente vai agora para o slide 24, e acho que esse slide é só um resumo de tudo que foi falado aqui, a gente não vai gastar muito tempo nele, mas ele mostra visualmente tudo que aconteceu na companhia no ano de 2021. E acho que é fácil ver pelos sinais aqui que talvez o único downside que a gente percebeu foi a receita de graduação presencial, e ele faz parte de uma estratégia da companhia, né? A gente sabe que a gente está priorizando a graduação híbrida e digital e priorizando dentro da graduação presencial os cursos com alto LTV, então é natural que tenha uma queda de receita. Mas vamos lá. A gente buscou trazer esses highlights em uma síntese objetiva, então a receita cai 10,5%, em relação a 2020, essa queda já era prevista, faz parte da nossa estratégia. A gente queria ressaltar duas coisas. Primeiro, essa queda foi maior em 20 e ela vem diminuindo a cada trimestre. Então, assim, a tendência é de redução dessa queda. E segundo, como a gente está tendo safras de captações com sucessivos aumentos de receita, conforme as safras mais antigas, que têm mais representatividade de presencial, com tickets maiores, se formam, a tendência é que a Kroton retome o crescimento de receita e a gente espera que isso ocorra já em 2023. Olhando para os faróis do quadro da esquerda, fica claro que o que puxa essa queda é o presencial, pelos fatores que eu acabei de citar aqui. E todos os demais indicadores são positivos. Receita de graduação híbrida e digital cresce, receita de Vasta cresce forte, receita do primeiro trimestre de Vasta é ainda mais forte, 32%. O volume de captação cresce com o crescimento de receita e com ticket médio estável. Então, portanto, essa é a grande mensagem de receita. Quando a gente olha o quadro do meio, falando um pouquinho sobre EBITDA recorrente, então, mesmo com essa queda de receita, a gente cresceu 96,4% e a gente saiu de 690 para 1,4 bilhões de reais. E os principais motivos foram esses que estão apontados aqui embaixo. Mais alunos do ensino híbrido digital que trazem mais rentabilidade, uma melhora forte na adimplência, como o Roberto comentou, isso significa menor PCLD e mais conversão de caixa, o turnaround de campus, reduzindo o custo de despesas, uma nova estratégia de marketing digital que, além de reduzir despesa, trouxe mais eficiência na captação e uma redução das despesas corporativas. E no quadro da direita, a gente vê o efeito disso na geração de caixa. Aqui a gente está falando da geração de caixa após todos os investimentos da companhia. Ela foi de 494 milhões de reais, que é um crescimento de 105,6%, passou de 240 para 494, como a gente já viu na apresentação do Fred há alguns minutos atrás.
e, basicamente, esse novo patamar acontece devido a alguns fatores relevantes. Primeiro, os impactos positivos do nosso resultado operacional, que eu acabei de mencionar no comentário do EBITDA, o menor consumo de capital de giro e maior adimplência, maior disciplina na alocação de capital e redução de custos com aluguéis. Então, em síntese, no acumulado dos 12 meses, a gente apresenta um pouco menos de receita, mas com muito mais EBITDA e muito mais geração de caixa. Nosso foco é a geração de caixa, portanto, a gente está entregando de forma consistente aquilo que a gente se propôs. Vamos agora para o slide 25, para analisar um pouquinho as perspectivas para as nossas business units. Os slides 25 e 26 vão trazer perspectivas de Kroton, de Vasta e de Cogna. Vamos começar com o Kroton. O que a gente vê? A gente vê um crescimento double digits na captação de alunos, tanto no presencial quanto no EAD, e o crescimento vem mais forte no EAD. Essa é a melhor expectativa que a gente tem. Os números não vão ser divulgados hoje, vão ser divulgados, como sempre, junto com o primeiro trimestre de 2022, assim como a gente tem feito historicamente. A gente está falando de um crescimento de volume e de receita, ou seja, mais um ciclo com um crescimento saudável de novas safras de captação, mais uma vez, crescimento com consistência. Olhando para a nossa base de alunos, o presencial deve ter uma pequena queda, tendendo à estabilidade, enquanto que o digital e híbrido vai continuar seguindo com forte crescimento. No quarto bullet aqui da Kroton, a gente destaca o alto potencial de crescimento da Kroton Med. A partir do próximo trimestre, a gente deve começar a apresentar ao mercado alguns indicadores operacionais e financeiros para poder começar a demonstrar a fortaleza que é essa operação de ensino premium e de medicina. E finalizando as perspectivas sobre a Kroton, a perspectiva é que a geração de caixa operacional depois de investimentos continue crescendo. Vamos agora falar um pouquinho sobre as perspectivas de Vasta. A partir do quarto trimestre, a gente tem o início do ciclo comercial 2022 da Vasta. E a receita do quarto TRI e o guidance do primeiro TRI, que é muito sólido, porque a gente já está em 25 de março, mostram que a gente já retomou a trajetória de crescimento e, com isso, a gente retoma também um outro patamar de rentabilidade e de geração de caixa. E, para complementar só, a gente tem uma nova fonte de crescimento, que são os serviços B2C. E em 2022, a gente também deve implementar outros produtos e outros serviços que acessam outros TAMs, outros addressable markets, e esses novos produtos são relevantes e devem ser anunciados em breve. O Gil deve em breve anunciar esses novos produtos. Por todos esses motivos, a gente está muito convicto de que 2022 vai ser um ano excelente para a Vasta. E quando a gente soma Kroton e Vasta, mais os outros produtos, a gente vai para o slide 26 e fala um pouquinho das perspectivas de Cogna. A gente vai, então, para o último slide da apresentação de hoje, para falar um pouquinho de Cogna. Eu queria destacar alguns pontos sobre a empresa. Primeiro, a plataforma B2C de jovens e adultos, que a gente vem comentando com vocês, segue caminhando conforme o cronograma, que foi apresentado ao mercado no último Cogna Day. Está indo tudo bem, o MVP do Marketplace já está em operação, outros serviços da plataforma estão em desenvolvimento e está tudo caminhando como previsto. A gente reafirma no segundo bullet aqui que o balanço vai seguir sólido e a alavancagem vai seguir em patamar saudável, tanto por todas as práticas consistentes de administração do capital de giro do balanço que a gente tem, quanto pela geração de caixa, que continua muito saudável. O terceiro ponto aqui é que a gente já iniciou o programa de recompra, continuará fazendo o programa de recompra, né, assim como o programa de investimentos dos executivos que eu comentei no começo da apresentação. O bullet seguinte fala da forte geração de caixa, né? O último bullet aqui fala sobre uma geração de caixa de R$500 milhão em 2020. Mas quais são as perspectivas? A perspectiva é que a gente continue crescendo a geração de caixa a partir dos anos seguintes. Isso dá para a gente bastante conforto de reafirmar o guidance de R$1 bilhão de geração de caixa em 2024. E aí, por fim, gente, como vocês sabem, a partir de segunda-feira, no dia 28/3, o Roberto Valério, meu colega e amigo que está aqui na minha frente, assume a posição de CEO da Cogna e eu passo a presidir o Conselho de Administração da companhia. Queria contar um pouquinho sobre esse processo. Foi um processo longo, foi um processo estruturado. Ele começou lá em 2018. Eu comuniquei ao Conselho que eu queria deixar a operação da Cogna e me concentrar nos temas mais estratégicos, além de apoiar as discussões de construção da cultura digital da companhia. E a minha eleição lá em 2019 como membro e vice-presidente do Conselho já foi parte da preparação da companhia para essa sucessão. A gente passou um ano discutindo a questão do tema e em 2019 a gente iniciou o processo de definição do sucessor. E ficou claro que o Roberto Valério era a pessoa certa para assumir a posição. Em maio de 2019 ele foi convidado e aceitou o desafio. A gente ainda não tinha uma data exata definida, mas seria algo até o final do primeiro semestre de 2020. Em março veio a pandemia e aí, em consenso, a gente decidiu que não era o melhor momento para a gente falar em qualquer mudança relevante na administração. Então, a gente decidiu que qualquer mudança só seria realizada quando os resultados estivessem positivos e, principalmente, quando as perspectivas futuras fossem muito positivas. E, no final de 2021, ficou claro
que a gente tinha esse ambiente. Essas duas premissas estavam atendidas. Os resultados de 21 seriam muito bons e as perspectivas para o futuro também eram positivas, portanto, a gente tinha o ambiente preparado para a mudança, e aí a mudança começou a ser implementada em janeiro, a gente comunicou ao mercado. Então, é com muita alegria que eu passo a posição de CEO, Roberto, meu colega, meu amigo, um líder absurdamente respeitado dentro da organização, um dos caras mais brilhantes que eu já tive a oportunidade de conhecer, e como esse é meu último call de resultados, como CEO da companhia, eu queria dizer da alegria e da felicidade dessa jornada. Com certeza absoluta, houve altos e baixos, momentos felizes e momentos difíceis, mas a trajetória é bem bacana. E eu queria trazer duas ou três informações que mostram isso. Em 2010, gente, a receita da empresa era de 600 milhões de reais. E em 2021, a gente fechou com 5,3 bilhões de reais. Ou seja, a receita cresceu 9 vezes, ou 22% de crescimento médio ponderado ao ano por 11 anos consecutivos. O EBITDA cresceu ainda mais, ele cresceu 26 vezes, ou 34% ao ano por 11 anos consecutivos. Então, entre altos e baixos, é uma trajetória bem sucedida. Mas o que eu mais me orgulho é que a gente formou nesse período de tempo 1,7 milhão de pessoas, de brasileiros, de alunos em graduação. E isso gera um impacto enorme para essas pessoas e para o país. Participar disso é e foi uma grande honra. Eu queria agradecer aqui aos nossos mais de 20 mil colaboradores que dedicaram as suas vidas, dedicam diariamente suas vidas à educação e que fizeram isso tudo acontecer. Roberto, seja muito bem-vindo à nova posição e saiba que você terá todo o meu apoio como chairman da companhia para liderar essa nossa organização para mais um ciclo de muito sucesso. Obrigado a todos. Com isso, eu termino a nossa apresentação e convido agora a todos para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digite *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Vinícius Figueiredo, do Banco Itaú. Por favor, Vinícius, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar minha pergunta. Queria explorar um pouco sobre a dinâmica de ticket para o ano de 2022. Se vocês puderem comentar um pouco sobre... Identificamos que a linha de Vinícius não está mais conectada. Dessa forma, passaremos para a próxima pergunta. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Santos, da JP Morgan. Marcelo, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. Primeiramente, Galindo, parabéns aí pelo ciclo de 12 anos e a construção aí da Cogna. Desejo sucesso aí nas próximas empreitadas. A primeira pergunta que eu queria fazer seria em relação ao ambiente competitivo de AD, se vocês pudessem caracterizar um pouco o que vocês estão vendo no mercado, como que estão se comportando os concorrentes. E a segunda pergunta é na linha de PDD da Croton, na parte de PDD out of pocket. Como que isso deveria se comportar no ano de 2022, dado que vocês já estão aí com uma melhora substancial no ciclo de recebimento? Obrigado. Oi, Marcelo, tudo bem? É Rodrigo aqui. Eu queria só agradecer o comentário e vou passar a palavra para o Roberto responder em relação ao ambiente competitivo e o Fred responde em relação ao PDD. Oi, Marcelo, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Acho que, bom, o mercado é um mercado competitivo já há muitos anos, né? Eu diria que o ambiente me parece mais competitivo recentemente, a gente vê uma agressividade de preços bastante grande, com ofertas assim, bem intensas. Isso não significa que a gente não continua fazendo o que a gente sempre fez, né? E está cada vez mais sofisticado, que é tentar reduzir preço e fazer oferta só quando realmente é necessário, usando toda a nossa inteligência aqui que foi construída ao longo de muito tempo. Mas eu confesso a você que é um contexto difícil, onde a gente vai ter que continuar trabalhando semana a semana para conseguir manter os tickets do jeito que a gente gostaria.
Você vê aí que no nosso resultado até agora a gente tem conseguido fazer, né? O ambiente competitivo já era muito forte anteriormente, mas acho que, assim, para te dar um pouquinho de cor, eu diria que sim, vejo ofertas mais agressivas, especialmente a partir de janeiro, quando a gente entra na segunda metade aqui da captação do primeiro ciclo do ano. Oi, Marcelo Fred. Pegando a sua pergunta sobre o PCLD, né? Queria inverter um pouco, né? Eu acho que a resposta não é a PCLD, a resposta é a adimplência, né? A PCLD é uma consequência da nossa adimplência e a nossa adimplência, a nossa melhora da nossa adimplência, né? Na consistência. No último ano, nós melhoramos 6,2 pontos percentuais. Olhando nos últimos 24 meses, nós melhoramos 15 pontos percentuais de adimplência. E isso aqui é o efeito dessa melhora, ele se traz aqui no nosso caixa, né? Olhando o nosso caixa, a geração de caixa operacional de 2020 de 240 milhões de reais e a geração de caixa operacional do ano de 2021 de 494, mostra que o caminho não é o gerenciamento da PCLD, né? O critério que nós adotamos é um critério mais conservador do que o mercado. É um critério que não analisa a fatura, nós analisamos, de fato, o CPF do aluno, né, e olhando todos os produtos. E esse é o trabalho que nós fizemos aqui. Começamos no final do ano de 2020, e diariamente a gente monitora essa adimplência. Olhando um pouco para frente, né, o que vai acontecer de fato, com a consistência dessa adimplência, a PDD provavelmente ela vem recorrentemente um pouco mais baixa. O que está acontecendo, né, agora, né, pegando assim só uma cor agora dos 2 primeiros meses, é que a gente está mantendo a adimplência, vem gerando uma forte geração de caixa, e esse efeito vem na PDD. E, Marcelo, Rodrigo aqui, só complementando a resposta do Fred, eu acho que, falando ainda de adimplência, isso não aconteceu gratuitamente, né? Se a gente simplesmente mantivesse as mesmas práticas do passado, o cenário macroeconômico tenderia a piorar a adimplência. Acho que isso vem de um sem número de atividades, eu vou citar algumas delas. Primeiro, a gente evoluiu bastante, de forma muito mais, sofisticou muito o processo e os sistemas que fazem o acompanhamento, a cobrança de todos os alunos, tanto faturamento, acompanhamento e cobrança de alunos adimplentes, ativos e inativos. Acho que uma política de renovação mais sólida, mais conservadora, porque quanto mais você libera essa política de renovação, menos qualidade você tem no aluno que se renova e, portanto, você tem uma receita que acaba não se traduzindo em caixa, portanto, a sua adimplência cai. Então, uma política mais criteriosa de renovação. E o último ponto, que para mim é o mais importante de todos, é a nossa prática de identificar rapidamente o engajamento do aluno e excluir esse aluno da base de faturamento quando esse aluno não está engajado. Então, quando o aluno faz contrato com a companhia, ele faz um contrato de 6 meses. Isso dá o direito da companhia de reconhecer a receita por 6 meses, enquanto ele não vier aqui e denunciar esse contrato e dizer que quer evadir. Acontece que a gente sabe que, depois de algum tempo não engajado, esse aluno, a chance de recebimento desse aluno é muito mais baixa. Então, a gente criou processos e mecanismos para identificar rapidamente o aluno no-show, excluir esse aluno no-show da régua de faturamento, portanto, a gente não gera receita desse aluno. Então, isso significa, qual a consequência dessa prática? Menos receita e menos EBITDA, mas um contas a receber muito mais saudável, com mais adimplência. Então, quando a gente fala que nosso foco e a nossa consistência na geração de caixa é desse tipo de prática que a gente está falando. Então, é por isso que a gente está confortável que a adimplência permanece positiva, portanto, a PCLD permanece com um bom estado. Tá ótimo, muito claro, obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Vinícius Figueiredo, do Itaú. Por favor, Vinícius, pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Acabei caindo na última vez. Eu queria explorar um pouco aqui, acho que um pouco da última pergunta que vocês receberam aí, de dinâmica de tickets para o ano de 2022. Assim, vocês comentaram, né, que faz sentido pensar que o repasse de inflação está sendo feito para os veteranos, mas também queria entender um pouco assim, o racional que vocês têm utilizado para tentar compensar aí uma racionalidade maior em preços, olhando os novos entrantes, tá? Em troca de um crescimento mais forte de volumes. Aí, se historicamente também
vocês percebem que esse aluno que acaba entrando por uma política mais agressiva de preço, ele acaba tendendo mais a evadir. Acho que esses pontos que eu queria explorar. Aí, um segundo, se eu puder, também falar sobre a dinâmica de ticket, dinâmica de preço, né, na verdade, mais especificamente para Kroton Med, quando vocês colocam lá aquelas perspectivas olhando para 2022, o que vocês colocam de cenário base para repasse de inflação para o veterano? Isso daí também você está conseguindo colocar no novo entrante em medicina? São essas minhas perguntas. Obrigado. Oi, Vinícius, o Roberto aqui, vou pegar sua pergunta. Com relação ao ticket, eu acho que tem duas coisas importantes. Quando a gente decidiu fazer esse movimento para os cursos digitais, né, híbridos e digitais, a gente fez sabendo que potencialmente a competição por preços poderia se acirrar e, obviamente, a gente tem uma estrutura de custos muito menor nos cursos EAD, o que nos dá um pouco mais de flexibilidade para a gente poder trabalhar, mesmo com uma queda de ticket, ter rentabilidades mais altas do que no presencial, que tem naturalmente lá custos fixos que a gente não consegue mover. Então, acho que esse é o primeiro elemento. Tá? A gente acha que a gente está, ainda que a competitividade de preços seja grande, tanto no digital quanto no presencial, tem muito mais margem para trabalhar no digital do que no presencial. Então, esse é um ponto. Com relação à nossa estratégia, a gente gosta da estratégia de trazer alunos que a gente entende que têm condições de pagar os tickets que a gente já tem na base, ou pelo menos que consigam receber os repasses de inflação ao longo do tempo. Então, imagina o seguinte, vou te dar um exemplo. Se eu der uma oferta muito grande no primeiro semestre, né, para o aluno entrar, então eu trago um volume maior, mas a partir do segundo semestre, ou dependendo da estratégia, a partir do primeiro ano, se eu tiver que repassar a inflação, que é acima de 10%, e ainda recuperar o ticket médio que a gente deixou na mesa quando esse aluno entrou, assim, conhecendo um pouco do perfil do aluno, a gente entende que o impacto de evasão pode ser muito grande. A gente já fez essas práticas no passado, para nós não funcionou, então por isso é que a gente prefere ter um pouco menos de volume, mas ter alunos que de fato entram com uma condição de preço médio e que vão suportar os repasses de inflação sem ter que suportar os repasses de inflação, mais uma recuperação de ticket, que nesse contexto inflacionário é muito difícil de acontecer. Então, essa é a nossa cabeça, assim, que a gente está trabalhando. Claro que isso não significa que a gente vai crescer, né, 1, 2, 3%. A gente está sempre buscando crescer double digits aqui no volume, mas sem perder o ticket. É um desafio diário gigante, mas estamos aqui para isso. O segundo ponto sobre medicina. Sim, acho que as nossas marcas elas são bastante fortes regionalmente. A gente tem uma relação, né, candidato-vaga bastante saudável, então a gente consegue repassar preços para os calouros, também repassar a inflação também para os calouros. Eu acho que a gente tem apenas uma pequena diferença entre as nossas unidades mais tradicionais. Então, quando a gente fala de Unime, Uniderp, são marcas mais consolidadas em regiões, né, naturalmente mais ricas e que, portanto, têm um ticket médio um pouco maior do que essas unidades novas que estão começando a ser operacionalizadas, né? Mas isso não significa que mesmo nessa unidade menor a gente não vai conseguir repassar preço ao longo do tempo, mas como somos aí um novo entrante, estamos construindo uma marca, é natural que ele não tenha um preço, um premium price tão alto quanto uma instituição que já tem 10 anos de tradição. E pro veterano, a gente tem sim conseguido repassar a inflação, fizemos isso de maneira consistente, inclusive nessa virada de rematrícula também fizemos repasse de inflação. Não estamos vendo dificuldade para fazer isso, pelo menos não por enquanto. Perfeito, muito obrigado. Ficou super claro. A nossa próxima pergunta vem de Ian Sizuin, do banco BTG Pactual. Ian, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Eu queria colocar duas perguntas aqui. Tá? A primeira é um follow-up da pergunta dos colegas, só que agora voltado mais para volume de captação. Tá? Queria entender se, enfim, dentro do que vocês podem falar, a gente consegue ter mais granularidade
desse ciclo de captação. Né? Deu para entender que volumes de captação crescem bem ali para presencial e para EAD. Tem até vocês escrevem na apresentação sobre o presencial que a base final ainda cai. Imagino que tem uma taxa um pouco mais elevada de evasão ali quando a gente olha no ano contra ano, mas queria entender um pouco mais na granularidade dentro de cada linha de negócio. E a minha segunda pergunta aqui é sobre perspectiva de margem para o ano. Né? A gente viu uma melhora considerável aí ano contra ano, tem sim uma base mais fraca em 2020, mas queria entender o que vocês esperam para 2022. Né? Se a gente pode esperar uma expansão de margem aqui, ou, enfim, se vocês sentem mais forte a pressão de inflação de custos no setor, e talvez a gente deva pensar em algo um pouco mais constante para o ano de 2022. Tá? Então, essas duas perguntas, pessoal. Obrigado. Oi, Ian, tudo bem? É Rodrigo. Eu vou começar a resposta, depois eu passo para o Roberto para falar um pouco mais sobre essa questão da pressão inflacionária em Croton e como isso impacta. Infelizmente, a gente não pode dar muita cor em relação à captação, que a gente pode falar, a gente colocou no release. A gente espera uma captação que seja double digits, tanto no presencial quanto no EAD, mais forte no EAD que no presencial, com a mesma disciplina de preço. A gente não sabe se o ticket vai ficar exatamente estável, mas a mesma disciplina de preço de não atacar volume a qualquer custo. Tá? É o máximo que a gente pode passar de informação. A gente não tem muito... E em breve, né, no resultado do primeiro trimestre, a gente já vai ter o disclosure dessas informações. A captação está indo bem, crescendo captação e crescendo receita. Esse é o máximo que a gente pode dizer até o momento. Eu acho que o importante é dizer que a receita cresce, né, Rodrigo? Essa é a nossa cabeça. Assim, a gente olha a safra de captação e diz, puxa, o importante é a safra sobre safra, a receita ser sempre crescente. Se é um pouquinho mais no ticket, um pouquinho mais no volume, puxa, aí depende da praça, do curso, do concorrente da praça. A gente vai regulando isso meio que dia a dia, mas o drive é crescimento de receita. Perfeito. Isso está acontecendo e vai continuar acontecendo no primeiro semestre de 2022. Em relação à margem, vamos dividir a discussão aqui entre Croton e Vasta. Vasta está apontando para um crescimento forte de receita, 32% no primeiro trimestre, e a gente falou da questão da sazonalidade, ou seja, segundo e terceiro tri vão ter mais participação na receita total do ciclo comercial do que ano passado, e esse crescimento de receita ele traz junto um aumento considerável de margem e um aumento considerável de geração de caixa. Então, a perspectiva de Vasta é crescimento importante de margem em relação ao ano passado, em relação ao ciclo comercial passado. Na Croton, eu vou deixar o Roberto comentar com mais detalhes, mas todo o trabalho de reestruturação que a gente fez foi um trabalho estrutural, então ele traz benefícios perenes e consistentes. A gente ainda tem esse processo de digitalização, portanto, mais alunos, a participação do digital e do híbrido fica ainda maior, porque o digital cresce mais na captação do que no presencial, e isso é um motivo para crescimento de margem. Então, a gente ainda tem alguma pressão de receita em Croton em 2022, essa pressão é pequena de receita em Croton, mas ainda tem, e a partir de 2023 que a receita deixa de cair em Croton, mas mesmo assim a gente está trabalhando com a premissa de estabilidade ou algum aumento de rentabilidade em Croton. Esse é um desafio, obviamente a gente tem todos os problemas, as dificuldades que o Roberto vai colocar agora, que impactam esse desafio, mas a nossa expectativa é pelo menos manutenção de rentabilidade em Croton. E eu queria passar para o Roberto para falar quais são os elementos de pressão para esse objetivo que a gente tem, e são pressões que precisam ser mitigadas e neutralizadas com outras iniciativas. Legal. Então, complementando o Rodrigo, eu te diria o seguinte, lá no final na metade do segundo semestre, né, quando a gente estava fazendo o orçamento, a gente estava muito mais bullish com relação às margens de Croton, imaginando que sim, a gente poderia continuar crescendo de maneira consistente. A gente ainda acha que isso é possível, mas todo mundo sabe que o cenário econômico deteriorou, né? Nesses últimos meses, a inflação subiu. A gente ainda acha, e no nosso orçamento, a gente vai perseguir um pequeno crescimento de margem, talvez uma estabilidade, não uma queda, mas acho que é importante lembrar que a gente, ao longo dos meses aqui, vai ter que trabalhar contra 3 pressões, né? A primeira é a inflação, que você mesmo comentou. Acho que ninguém esperava que a inflação fosse ser tão persistente aqui ao longo dos meses, né? E, inclusive olhando para frente. Ponto número 1. Ponto número 2, a gente tem uma pequena pressão de receita, né? Já conhecida para 22, a gente só vê a recuperação de receita em 23,
E acho que o terceiro ponto é, com a volta da presencialidade, né, o fim da pandemia, a volta da presencialidade, isso também coloca pressão lá nos nossos custos nas unidades, porque aumenta gasto de energia elétrica, água, segurança, limpeza. Então, a gente vai ter que trabalhar bastante aqui ao longo do ano para conseguir entregar esses resultados, mas como o Rodrigo falou, como a gente vem de uma estrutura que foi bastante revisada, né, foi feito muito trabalho, a gente conhece aqui os caminhos, vamos trabalhar para manter, mas temos sim essas três pressões, aí, presencialidade, inflação e essa pequena queda de receita ainda no ano de 22, para a Kroton, né? Perfeito, pessoal. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Vitor Tomita, da Goldman Sachs. Por favor, Vitor, pode prosseguir. Muito obrigado por pegar as nossas perguntas. São duas do nosso lado. A primeira é se vocês poderiam dar um pouco mais de cor sobre como está evoluindo a parceria com a TIM, a Ampli, e se vocês veem oportunidade para outras parcerias de distribuição com outras empresas e setores que possam impulsionar a captação futura. E segunda pergunta nossa, mais sobre a alocação de capital e M&A, dado o nível de valuation atual do setor, que tem gerado até um pouco de news flow e rumores sobre potenciais operações entre grandes players do setor, e dado também um nível de alavancagem já melhor na Cogna, como vocês analisam a possibilidade de eventuais alternativas estratégicas, de investimentos ou retomadas de aquisições, grandes ou pequenas, nesse contexto? Obrigado. Olá, Vitor, tudo bem? É Galindo aqui. Eu vou começar, obrigado pela pergunta. Eu vou começar pela segunda pergunta de alocação de capital e aí eu passo para o Roberto responder os detalhes da parceria com a TIM, que ele puder dar de informação para te ajudar a entender a parceria. Vamos lá. Acho que a história da Cogna ela é uma história que usou M&As como geração de valor, como estratégia de geração de valor. Isso faz parte do DNA da companhia, então continua presente no DNA da companhia, mas a gente é muito disciplinado para fazer as aquisições e a gente só faz quando a gente realmente acredita que elas geram valor. A gente acha que uma transação de M&A onde 1 mais 1 dá 2 não gera valor para o acionista. Então, a gente está atento, sempre que surgir uma oportunidade a gente vai avaliar. A gente acha que podem surgir oportunidades, a gente não está fechado a essa discussão, mas o nosso foco é na consistência que a gente falou aqui, de ir crescendo organicamente, gerando cada vez mais caixa, entregando o nosso guidance de R$1 bilhão de geração de caixa em 2024. Essa é a nossa trajetória base. Se tiver algum M&A que venha acrescentar a essa trajetória base, gerando valor para o acionista, a gente pode considerar. Então, acho que essa é a mensagem geral. Concordo contigo que tem determinados ativos têm valuations que estão subprecificados, essa também é a nossa percepção, mas a nossa operação, o nosso ativo, a gente também tem essa percepção ainda mais acentuada. Então, isso dá espaço para a gente fazer algum movimento com o nosso nível de alavancagem, mas, por outro lado, torna mais difícil a gente usar equity para fazer esses movimentos. Então, não é uma conta trivial, tanto é que a gente está recomprando ações, né? A gente está fazendo um movimento contrário de não usar equity para fazer aquisições, porque, neste momento, a melhor alocação de capital é a nossa própria ação, na nossa perspectiva. Então, pode acontecer, a gente não descarta, mas nada vai nos desviar do rumo de gerar valor organicamente com os ativos que a gente tem, para maximizar o retorno sobre o capital dos ativos que a gente já tem dentro de casa. Então, com isso eu termino a primeira pergunta e passo para o Roberto falar sobre o TIM. Legal. Vitor, para responder a sua pergunta sobre a Ampli, a Ampli está indo muito bem, a gente está muito contente com o que a gente fez até agora, acho que em vários sentidos. O primeiro, porque é uma marca disruptiva, onde a gente faz muito teste de produto, implementa coisas em Ampli e depois, se funciona, a gente leva para outras marcas. Então, é nossa marca diferenciadora, né, com bastante tecnologia aí embarcada, e está indo muito bem comercialmente. A gente, acho que vou tentar dar um pouco de cor na divulgação do primeiro TRI de volume, mas eu posso te garantir que são mais de algumas dezenas de milhares de captações que a gente fez em Ampli nesse ciclo. A parceria com a TIM vai muito bem, a gente se relaciona muito bem com eles têm um time dedicado ao projeto, tem aprendido bastante a como acessar a base deles usando as informações que a gente tem trabalhado juntos, então testando vários canais
de comunicação e de vendas, tanto através de SMS, push no celular, as lojas, a rede de distribuição. Então, tem sido bastante frutífera aí do ponto de vista de aprendizado. Tem, sim, claro, um desafio de encontrar quem são os alunos que querem comprar graduação dentro dos quase 60 milhões de alunos deles. Então, essa parte de garimpagem de informação e encontrar a melhor maneira de abordar esses alunos é algo que a gente vem crescendo a cada mês. Mas, do ponto de vista de captação, está crescendo, está indo bem. A gente acha que, ao longo do ano, aqui os resultados vão ser ainda melhores. Eu não posso dar muitos detalhes, mas vamos ver se a gente consegue dar alguma cor no primeiro tri, junto com a divulgação da nossa captação. Bem claro. Obrigado, Galindo. Obrigado, Valério. E boa sorte para o Galindo aí nas próximas iniciativas. Obrigado, Vitor. A nossa próxima pergunta vem de Vinícius Ribeiro, da UBS. Vinícius, pode prosseguir. Pessoal, bom dia, boa tarde a todos. Obrigado pela pergunta. São duas aqui do nosso lado também. Vocês comentaram bastante sobre estratégia de preço, sobre até um pouco da questão do volume. Se pudesse entrar um pouco mais em detalhes sobre o impacto que o híbrido tem na estratégia de vocês, né? Se de alguma maneira vocês têm utilizado o híbrido como um mecanismo de defesa contra a competição ou de ganho de share em algumas praças, acho que seria interessante a gente ter um pouco de cor assim, sobre como que o híbrido impacta tanto o seu ponto de vista de receita, mas também o seu ponto de vista de margem. E a segunda pergunta, sobre Vasta, para o Gil, a gente viu durante 2021 uma talvez interrupção do caminho de crescimento que vinha sendo traçado pela companhia, muito associado a fatores exógenos, mas aí mais para frente, olhando para os próximos ciclos comerciais, o que vocês esperam no seu ponto de vista de mudança de comportamento, se de fato, na percepção de vocês, os sistemas de ensino com mais tecnologia de fato deveriam ganhar mais tração à medida que a utilização deles foi bem recebida durante esse último ciclo, e que a gente deveria esperar sobre esse lado de consolidação orgânica. É isso. Obrigado. Legal, ótima pergunta, obrigado. Falando um pouquinho sobre o híbrido, a gente entende que o híbrido ele é o complemento, vamos dizer, acho que a palavra correta é a alternativa perfeita para o presencial, quando o aluno não pode comprar o presencial, né? Então, o híbrido ele é muito parecido. Vou pegar o exemplo de enfermagem, né? O nosso curso de enfermagem híbrido ele tem quase 60% de presencialidade, mas com um custo bem menor do que o presencial. Então, o que permite ter margens melhores do que o presencial. Claro que a receita ela é menor, então para dar um pouquinho para conseguir pôr um pouquinho de números aqui, o híbrido ele é em geral entre 20% e 30% mais barato do que o curso presencial. No entanto, do ponto de vista de custos, ele é muito mais barato do que o presencial, especialmente quando a gente fala de turmas pequenas. Eu não sei se você vai se lembrar, mas em algumas reuniões, acho que inclusive no último Cogna Day, eu apresentei um gráfico que tem duas curvas. A curva que mostra a evolução da margem à medida que a gente tem mais alunos por turma no híbrido, e a evolução da margem à medida que a gente tem mais alunos por turma no presencial. A conclusão disso é que quando essas curvas se cruzam, significa que quando eu tenho muito aluno por turma, então vou dizer 60 alunos por turma, é melhor, muito mais rentável você ter um curso de presencial, porque os tickets são maiores e o custo fixo já está dado. No entanto, se você tem turmas menores, né, vamos dizer 15, 20, 30 alunos, é melhor você ter o híbrido porque você tem menos estrutura de custo e a receita precisa diluir menos estrutura de custo. Então, entendido essa dinâmica, quando a gente coloca isso no nosso mercado, que é um mercado que não tem o mesmo nível de demanda que a gente já teve no passado em função do contexto de desemprego, né, do contexto de inflação, crise econômica, ou seja, na média as turmas têm menos alunos por turma do que historicamente a gente tem, portanto o híbrido é a solução melhor, porque é o que cabe no bolso do aluno, 20%, 30% mais barato, é o que é rentável para nós, e especialmente o que é rentável quando as turmas são pequenas, que é a realidade da economia atual, tá? Então, acho que para te dar assim, uma visão mais completa, como você disse, um pouquinho mais de cor do híbrido, essa é a nossa cabeça com relação a esse produto. E, Roberto, então, só lembrando que, só para completar aqui,
Lembrando que, em geral, né, a nossa estratégia, a gente oferece os 2 cursos na praça, tanto presencial quanto o híbrido, e a gente vai acompanhando a demanda, vai vendo a formação de turma e depois tenta direcionar ele para o presencial ou para o híbrido mais ao final do ciclo de captação, ou seja, tentando maximizar a rentabilidade. E, Roberto, só complementando aqui, tem um ponto que eu acho que é super importante, que ainda não foi tocado aqui, e que a gente vê muitas perguntas desconsiderando esse tema, que é o seguinte: quando você consegue ter com rentabilidade um curso com a metade do ticket ou 60% do ticket original, o addressable market para aquele produto aumenta sensivelmente. Então, qual que é a quantidade de pessoas que são capazes de pagar R$1.000 para o curso de nutrição? É X. Qual é a quantidade de pessoas capazes de pagar R$500 num curso de nutrição? É algumas vezes X. Então, não é uma troca equivalente de um produto por outro com o mesmo mercado. É uma troca por um ticket menor, com mais margem, de um mercado endereçável muito maior. Acho que isso é importante registrar. E aí eu passo a palavra para o Gil responder a segunda pergunta. Legal, Vinícius. Muito bacana a tua pergunta. Eu acho que primeiro eu queria concordar com você sobre o impacto que a gente sentiu, que é o impacto, no fim, que a escola sentiu, né? Se vocês olharem os nossos indicadores operacionais em números de alunos e escolas, ao longo do tempo a gente cresceu consistentemente, mas essas escolas acabaram tendo, no final, menos alunos do que esperavam e a gente menos receita do que esperava. Acho que está superado isso agora neste ciclo. E aí, endereçando a tua pergunta, o que a gente espera para frente, Vinícius? Olha, primeiro acho que vocês todos saberem que a gente capta alunos essencialmente dos players médios e pequenos, né? Que são os players que não conseguem mais reagir a todo o desafio, essencialmente de tecnologia que a escola procura e que a família procura também, né? Então, aqui não é um dogfight entre os 2 grandes players do mercado, mas essencialmente a gente vê os médios e menores que têm bons produtos, têm uma história bacana, mas não conseguem competir muito nesse cenário. A gente se preparou não só para crescer, enfim, organicamente pelos nossos esforços, mas acho interessante vocês considerarem que a gente está preparado para colaboração, né? Que é a competição e colaboração ao mesmo tempo. O Fibonacci é um exemplo disso, o Mackenzie é um exemplo disso, outros aparecerão, né, no nosso futuro que usam a nossa plataforma para continuar crescendo, o que é benéfico para nós também. Isso tem diminuído o nosso apetite de fazer uma consolidação no setor. A gente não precisa comprar alguém para continuar gerando valor, mesmo com um concorrente nosso, tá? Em termos de ciclos de crescimento, Vinícius, eu acho que, dado ainda a quantidade de alunos, né, um pouco menos da metade agora dos alunos continua nas mãos de players médios ou pequenos, a gente tem mais alguns anos de crescimento orgânico, né, de fincar nossa bandeira em mais escolas, mas um outro ciclo que já está acelerando é o ciclo de penetração de complementares, né? Já é o 2º ano seguido em que complementares é o recorte da nossa operação que cresce mais rápido, né? E ele sequer chegou a 1/4 da nossa base com um produto apenas. Então, tem muito espaço de crescimento de complementares, enquanto a gente vai maturando o 3º grande ciclo, que esse é infinito, que é o dos novos produtos digitais, né? Aproveitar esse ecossistema enorme de vidas que a gente tem para oferecer serviços de aula particular, para oferecer serviços de plataformas adaptativas de recuperação, de aprofundamento. Vamos entrar com a terapia ainda no 1º semestre desse ano. São também quantidades de escolas e famílias que demandam, eventualmente, serviços financeiros que podem nos interessar oferecer, né? Então, acho que a gente tem bastante clareza. Olha, comprar concorrentes de sistemas de ensino não faz muito sentido agora, porque a gente está captando esses alunos e porque a gente tem uma maneira de oferecer a nossa plataforma para eles crescerem como, né, na modalidade de colaboração, como eu mencionei, e os outros ciclos que eu esclareci para você agora, a gente tem bastante certeza, estamos muito otimistas aí que esse crescimento desse ano ele veio para ficar, como era o plano original. A nossa próxima pergunta vem de Luiz Cepeda, da Credit Suisse. Luiz, pode prosseguir. Oi, pessoal. Obrigado. Aqui é o Maurício Cepeda.
Eu tenho uma pergunta um pouco diferente para vocês. Obrigado primeiro pelo espaço que toda essa pergunta. Como vocês falam, né, a companhia está hoje focada na geração de caixa operacional pós-CAPEX. E a gente percebe o seguinte, que mesmo excluindo os M&As, que eram mais intensos no passado, o CAPEX que vocês têm usado de uma forma mais operacional, ele parece estar reduzindo em 2020, 2021, né? Ele parece ter diminuído em relação à receita e também parece diminuir em termos absolutos. Acho que a minha pergunta é a seguinte, se passar dessa situação, né, de mais de turnaround, de privilégio de geração de caixa, vocês veem uma possibilidade ou uma possível necessidade de ter que atualizar os ativos, de ter que fazer atualizações nos campos, na infraestrutura de TI, etc. Obrigado. Olá, Cepeda, tudo bem? É Rodrigo aqui, obrigado pela pergunta. Acho que a gente tem sim alguma variação, mas ela não é tão representativa entre o investimento de 2020 e 2021. E acho que estruturalmente o que a gente tem feito é mudado primeiro, otimizado a utilização do capital e os investimentos da companhia e utilizado de forma mais inteligente e mais alinhada com a estratégia da nossa organização. Então, menos investimento em bricks, mais investimento em tecnologia. A gente nunca investiu tanto em tecnologia como na história da organização. Vou dar alguns exemplos disso. Todo o processo de transformação digital que a gente tem feito e anunciado desde o final de 2017 para cá, além de mudar culturalmente a companhia, construir uma companhia que é uma companhia de educação / tecnologia, só para você ter uma ideia, hoje, excluindo as unidades de ensino presencial, 30% dos nossos colaboradores são profissionais de tecnologia / produto, o que mostra que a gente é, sim, uma empresa de tecnologia e educação. Mas, do ponto de vista de tecnologia, toda a transformação digital que a gente fez desde 2018, toda a melhoria da experiência do aluno, ela tem feito baseada em sistemas que são legados e uma camada periférica a esses sistemas legados que melhora sensivelmente a experiência do aluno. E é assim com grandes companhias, grandes bancos ainda fizeram todo o seu processo de transformação digital sem substituir os seus legados. Só que tem um momento que isso gera alguma limitação, porque o legado não consegue alimentar essa camada periférica que é super user-friendly com a mesma velocidade de um sistema que é nativo digital. Então, o próprio time chegou à conclusão, não vale a pena a gente substituir todos os sistemas originalmente, substituir todos os legados. E nos últimos 2 anos a gente vem fazendo esse movimento para construir as novas aplicações sistêmicas que garantem que o legado seja construído. Então, ele começou lá da arquitetura empresarial, passando pela arquitetura de tecnologia, construindo um backbone tecnológico capaz de receber novas aplicações para a jornada de ingresso, administrativa, financeira e acadêmica do aluno. E essas jornadas já estão na fase final de construção. Já tem alunos experimentando algumas dessas jornadas desde janeiro de 2022. Agora, em julho, todos os calouros experimentaram, boa parte dos calouros experimentaram todas as jornadas. Então, não é algo que é uma proposta para daqui a muitos anos. É óbvio, tem um processo de tombamento dos alunos de um sistema para o outro, ele não é feito Big Bang para não correr riscos, mas todo esse contexto que eu te dei, Cepeda, foi para dizer o seguinte: esse é o tipo de investimento que a gente tem feito, porque isso está alinhado com a nossa estratégia, oferecer a melhor experiência entre todas as experiências de ensino digital existentes no mercado. Esse é o nosso objetivo. A gente falou isso lá em 2018 e agora a gente está conseguindo fazer isso substituindo os sistemas. Então, os investimentos necessários para fazer isso estão sendo feitos. Nenhum investimento necessário para a organização deixou de ser feito por conta do nosso objetivo de atingir uma boa geração de caixa pós-CAPEX. Acho que o que a gente está fazendo é gastando melhor e gastando alinhado com a nossa estratégia. Acho que essa é a mensagem geral. Claríssimo. Obrigado. Mais uma vez, para fazer alguma pergunta, por favor, digitem *1. Por favor, aguardem enquanto recolhemos novas perguntas. Obrigado. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Rodrigo Galindo para últimas considerações. Sr. Rodrigo, pode prosseguir.
Carlos, esse é meu último call de resultados como CEO da Cogna. Eu continuarei na companhia, próximo da administração, mas tenho o maior prazer em passar a liderança da companhia para o Roberto Valério. E eu já agradeci todos os colaboradores, que é quem fazem essa companhia. Agora eu queria registrar aqui os meus agradecimentos ao mercado financeiro. Acho que a gente sempre teve uma relação muito respeitosa com o mercado financeiro e eu queria aqui registrar os meus agradecimentos a todos vocês, analistas de sell side, de buy side, investidores, acionistas, pessoa jurídica ou física. Muito obrigado. Um abraço a todos e nos vemos nos próximos eventos da companhia em que o conselho estiver envolvido. Um abraço. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Obrigado. A teleconferência dos resultados da Cogna Educação está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas.